Oi, oi! Eu sou a Nathalie Delarussi, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. No encontro anterior, além de falar um pouco sobre os assuntos que vão ser tratados nesse curso, falei também sobre minha trajetória profissional e sobre o fato de que cultura no Brasil é lei e nem todo mundo sabe disso. Falei ainda da importância da conscientização de quem trabalha com cultura e entender que faz parte de um cenário cultural amplo, abrangente e que sem políticas públicas não se faz cultura no país. O nosso tema de hoje é produção, ética e comportamento. Mas para falar disso, a gente precisa primeiro abordar alguns temas complementares, como, por exemplo, quais as funções de um produtor, quais as suas maiores qualidades e os seus piores defeitos, justamente porque um desses defeitos horríveis é a falta de ética. De acordo com o livro Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, a palavra produção vem do latim producere, que significa fazer aparecer, e também tem sua base relacionada a outra palavra do latim, productio, que está associada a criar, originar ou fabricar produtos e serviços. Produtores culturais podem atuar em eventos de todos os tipos e de diferentes linguagens na área de entretenimento, como música, teatro, dança, cinema, TV, rádio, publicidade, artes plásticas, literatura, eventos corporativos, esportivos de moda, festivais e feiras. Podem também fazer ou escrever projetos para lei de incentivo, fazer ou ministrar cursos de produção cultural, organizar atividades de cultura como recurso em programas, projetos e ações de responsabilidade socioambiental, educação, saúde, esporte, promoção da cidadania, direitos humanos e bem-estar. Produtores podem também realizar atividades de organização, administração e gestão de espaços culturais, como centros culturais, pontos de cultura, fábricas de cultura, oficinas culturais e espaços multiuso. Produtores podem ainda realizar atividades intermediárias nas diferentes fases da cadeia produtiva de cultura ou produzir conteúdos para essas atividades, ou seja, produção de espetáculos, distribuição, comercialização e consumo de bens e serviços culturais. Então, complementando as informações desse trecho que eu li no livro, produtores culturais podem trabalhar em centros culturais, fundações, institutos, museus, teatros, galerias de arte, cinemas, bibliotecas, escolas de todos os níveis, universidades, órgãos oficiais de cultura, sejam eles municipais, estaduais ou federais, organizações não governamentais, as chamadas ONGs, indústria cinematográfica e fonográfica, emissoras de televisão e rádio, setores de marketing cultural e empresas de produção artística, musical e cinematográfica, além de escritórios de direitos autorais. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a gente precisa entender que o produtor cultural é a pessoa que vai ser o ponto focal entre todos os participantes da organização de um evento. Aqui eu falo o produtor, mas tudo isso depende do tamanho do projeto, da hierarquia e das demandas de cada membro da equipe. Algumas equipes podem ter mais de um produtor que se dividem entre as tarefas, como por exemplo, um que agora cuida só da prospecção de bandas e artistas para um festival de música, enquanto um outro fica responsável por receber esses dados, organizar numa planilha, já elencando quantos profissionais viajam na equipe de cada banda ou artista, de quais cidades eles vêm, para onde eles retornam, se algum deles precisa de uma refeição vegetariana no avião, ou se precisa, por exemplo, ser pago um excesso de bagagem para que a banda traga seus próprios instrumentos e encaminhe esses dados para um terceiro produtor que cuida, por exemplo, dos orçamentos de passagens aéreas, hospedagem e transporte terrestre. Quando eu digo que o produtor cultural é um ponto focal entre todos os participantes da organização de um evento, eu quero dizer que uma vez que aqui na nossa realidade, no Brasil, o produtor é um faz-tudo, então na maioria das vezes o produtor vai fazer parte das reuniões para a elaboração do projeto, vai ser também quem vai receber o projeto pronto e fazer o levantamento de tudo que é necessário para que esse projeto saia do papel e se torne realidade. No meu caso específico, aqui na Delarussi Produções, eu trabalho sozinha. Eu cumpro todas as funções nos projetos que eu mesmo organizo e vendo. Quando eu tenho algum projeto que tenha muitos convidados, eu contrato 1 ou 2 assistentes freelancer para os dias de evento para poder fazer tudo com tranquilidade. Um exemplo, eu organizo anualmente um evento nerd numa instituição cultural.
Eu já cheguei a ter 50 participantes, entre palestrantes, cineastas, ilustradores, músicos e oficineiros nesse evento. Então, uns 3, 4 meses antes da data prevista para o evento, eu participo das reuniões com representantes da instituição, onde a gente define quais são os temas que a gente vai ter nas palestras e nos bate-papos, que tipo de shows musicais são adequados, quais as oficinas que a gente vai oferecer, para qual faixa etária, se a gente vai ter artistas expondo e vendendo as suas artes. Definidos os temas, eu faço a prospecção de bons profissionais especialistas nesses assuntos, mando para aprovação da instituição e quando eu recebo o ok, eu entro em contato com os profissionais para saber quem tem disponibilidade nas datas do evento. Aí eu faço uma planilha com os dados de todos que toparam participar, separando os que são pessoa física e os que são pessoa jurídica. Monto a planilha de custos e mando para aprovação da instituição. Quando eu recebo o ok, eu confecciono os contratos de todos os participantes e envio os dados das pessoas físicas para a contabilidade gerar os recibos, as guias de recolhimento de impostos, faço uma outra planilha com os dados dos convidados de outros estados para a instituição poder fornecer as passagens aéreas e hospedagem para eles. Aí eu solicito a liberação do ECAD para os shows, organizo as mini biografias e fotos dos convidados para enviar para o departamento de comunicação da instituição, que é quem cuida da divulgação. Organizo a planilha com os dados dos veículos que os convidados vão utilizar para o transporte até a instituição, assim eles têm cortesia de estacionamento. Organizo também as informações sobre a chegada na instituição para que os convidados não se percam no caminho no dia combinado. Organizo ainda uma lista de contatos de todos os envolvidos para que os meus assistentes e eu possamos nos comunicar com os convidados com facilidade caso haja algum imprevisto. Eu também organizo um cronograma com todos os horários de todas as atividades para que os convidados, os meus assistentes e a equipe de programação da instituição possam saber sem nenhum erro o que vai acontecer. Enquanto eu faço tudo isso, eu ainda dou um jeito de divulgar o evento nas redes sociais, não só compartilhando o conteúdo que o departamento de comunicação da instituição elabora, mas também criando conteúdos próprios e encontrando grupos que se interessem pela linguagem do evento. No dia do evento, meus assistentes e eu chegamos na instituição com 1 hora de antecedência aos convidados. Nós nos revezamos nas atividades que acontecem nos mesmos horários, nós coletamos as assinaturas dos participantes em vários documentos, nós nos revezamos no almoço e no lanche e nós saímos da instituição cerca de 1 hora depois do evento ter sido finalizado e dos convidados terem ido embora. Depois disso, eu só preciso aguardar que o pagamento caia na conta da empresa e faço os pagamentos de todos os participantes. Agora, tendo uma visão global das atribuições de um produtor, é bem mais fácil enxergar quais são as qualidades e os defeitos de um profissional dessa área, não é mesmo? Eu entendo que, antes de mais nada, o produtor é um estrategista, uma pessoa com bom nível de organização, com bom desempenho, sob pressão, um profissional proativo e que tem uma visão antecipada de possíveis problemas. Também são qualidades de um produtor: a pontualidade, a cordialidade, a criatividade, a flexibilidade, a clareza na comunicação, o respeito a todos os membros da equipe, a atenção aos mínimos detalhes, o senso de responsabilidade, a liderança. E nunca se esqueçam, ser um líder é totalmente diferente de ser um chefe. O chefe manda nos seus subordinados pelo tamanho do seu cargo. Já o líder auxilia os seus colaboradores a encontrarem o melhor caminho para realizar suas funções. Isso me lembra algo que eu li em um livro chamado Empreendedorismos para Subversivos, um guia para abrir seu negócio no pós-capitalismo, escrito pelo Facundo Guerra, que é proprietário do Cine Joia e de outros empreendimentos diversos da noite paulistana. Ele diz o seguinte nesse primeiro trecho: nós temos uma visão meio arcaica de liderança de que o poder tem uma direção descendente, de cima para baixo. Não é seu dinheiro, seus berros ou sua estupidez que farão você ser respeitado como chefe. Isso é liderança da Idade Média, de senhor feudal e surpreendentemente comum entre empreendedores que conheci, porque não se constituíram líderes com o passar dos anos. Foram alçados a tal, pelo dinheiro, líderes de uma gleba de terra, da qual se veem como donos. Ninguém é dono de nada. Prefiro que me chamem de qualquer impropério a chefe. Mais pra frente ele completa: algumas pessoas mandam porque sentem tesão em expressar esse lampejo de potência, e isso vale para pais, gerentes, porteiros de prédio ou professores. A ilusão de ser temido e de maneira torta amado causa vãs ilusões de grandeza em nós, que detemos uma pequena fração de controle sobre o destino de outros humanos.
Não foda com a vida alheia. Não seja aquele chefe escroto que todos já tivemos. Você sabe quanto uma pessoa com energia destruidora pode deixar alguém miserável? De certo você já teve alguém assim na sua vida. Apenas não seja essa pessoa. Use a tática mais simples, mais básica para o convívio em sociedade. Trate os outros como gostaria que te tratassem. É tão simples quanto isso, e se você exercitar a empatia, não for um psicopata ou um sadomasoquista, funcionará 100% das vezes. Em outro parágrafo, ele ainda diz: é ótimo trabalhar com gente plena e realizada em um ramo como o meu, o entretenimento. Mas preciso também de trabalho concluído, de resultado, de comprometimento. Para isso, se você eliminar a hierarquia ou a função repressora de que um chefe normalmente exerce sobre a sua equipe, você estará aumentando em muito a produtividade das pessoas que trabalham com você. Acredito cada vez mais na horizontalidade das relações e anseio pelo dia que a hierarquia cairá por terra. Talvez um dia não precisaremos de um chefe para nos dizer o que precisa ser feito e eu construo esse futuro no meu presente. Raramente dou ordens. Aponto caminhos. Mostro tudo o que quero. Exponho uma cosmovisão fundamentada na ética, no problema, no propósito, na política. A partir daí, espero que todos saibam o que fazer, e se precisarem de chefe para isso, estão no lugar errado. E aí, voltando ao que eu disse sobre o produtor ser um ponto focal entre todos os integrantes da equipe, a gente precisa entender que tem que existir um jogo de cintura para tratar com pessoas que são completamente diferentes, mas que estão ali trabalhando juntas, muitas vezes em momentos de pressão, na correria, com prazo apertado, com tempo ruim, e mesmo com todos os percalços, o resultado precisa ser excelente. Por essa razão, é necessário que o produtor tome consciência dos seus piores defeitos. Eu tive, por exemplo, uma chefe que nunca me deu um único feedback positivo sobre o meu trabalho. Eu vou chamar ela aqui de pessoa A. Eu trabalhei 1 ano com a pessoa A, sem saber se ela estava satisfeita com o meu trabalho, se tinha algo que eu precisava melhorar, se tinha algum defeito grave. Então, pela minha análise, com base nos feedbacks que eu recebi de contratantes e artistas durante aquele período, eu acredito que eu fiz sim um ótimo trabalho, mas a pessoa A nunca me falou isso. Com relação a falhas, houve uma outra coisa do tipo: Nath, o cronograma que você mandou estava com o telefone incorreto. Ou, olha, eu não aprovo a sugestão que você deu para diminuir o custo da hospedagem nessa produção. Mas nunca veio um: olha, Nathalie, não estou gostando da forma que você desempenha tal função. E aí é complicado, né? Porque você fica sem referência, sem saber o que esperar. Por outro lado, mesmo sem feedback, você tem a certeza que você faz ou fez um bom trabalho quando as pessoas te associam a ele. Seja um artista, um grupo, um projeto, uma empresa. Se a pessoa diz: ouvi uma música de tal banda que você agencia e lembrei de você, ou passei na frente de tal lugar onde você realizou algum projeto e pensei em você, isso quer dizer que você realmente fez ou faz a sua parte, e é sempre gostoso quando você sente que cumpriu o seu papel. Você vestiu a camisa, divulgou, convidou, postou coisas interessantes a respeito, incluiu propositalmente ou não, como assunto em conversas com os amigos e com colegas de profissão, proporcionou uma boa experiência para quem esteve presente. Mas como nada dura para sempre, de repente você se vê numa situação onde há um desgaste, aquele projeto especial perdeu sua força, aquele contratante que era tão querido fez bobagem, aquela banda na qual você super acreditava de repente precisa de uma renovação que não depende de você. E é nessas horas que as pessoas agem da maneira mais errada, porque elas nunca querem dialogar. Elas acabam querendo inverter a situação e te atribuir uma culpa que não é sua. Elas não reconhecem que erraram, não pedem desculpas. Elas acham que você quer simplesmente trocar elas do seu cast por outra atração que traga mais retorno. Elas permanecem paradas no mesmo ponto sem querer conversar a respeito. Elas acham que não estão tendo um melhor retorno por falta de empenho da sua parte, mas elas nunca procuram o diálogo. Nunca tentam entender em que momento foi que realmente deixou de funcionar. Nunca separam o que é pessoal e o que é business. Nunca querem ouvir que elas precisam sair da zona de conforto e buscar um novo caminho. Elas simplesmente preferem pegar aquela raivinha de você e te usar como bode expiatório. E aí você pode ter 1, 5, 10 anos de parceria com aquela pessoa, com aquele artista, com aquela empresa, mas o caminho mais fácil é não tocar mais no assunto e botar qualquer um lá no seu lugar para mostrar que é capaz de continuar sem você. Sem ouvir os seus motivos, sem
Pior, 80% dos funcionários de empresas consideram que poderiam sim cometer algum ato antiético. São pessoas que não têm a ética como um princípio inabalável, independentemente da situação. Segundo essa mesma pesquisa, 69% dos funcionários entrevistados demonstram alguma flexibilidade em sua aderência aos princípios éticos e normas de conduta no trabalho. Ou seja, sob pressão ou diante de alguma oportunidade com baixo risco de flagrante, eles seriam lenientes ou mesmo participariam de uma fraude, de desvio de informações ou qualquer tipo de situação eticamente inadequada. São considerados comportamentos antiéticos. Assumir o trabalho de outro como se você tivesse feito. Mentir sobre despesas que você teve para conseguir um reembolso maior do que a despesa que você teve de fato. Receber comissão sem que o seu superior saiba. Passar informações confidenciais para concorrentes. Falar mal de pessoas da equipe para os artistas que você estiver acompanhando ou vice-versa. Oferecer vantagem para um contratante que é funcionário dentro de uma instituição para que ele contrate seu projeto. Sendo um funcionário que contrata projetos dentro de uma instituição, dá preferência para projetos dos seus parentes, amigos, esposa ou marido. E na minha humilde opinião, o comportamento mais antiético de todos é o superfaturamento de evento público, que infelizmente é algo corriqueiro aqui no Brasil. E aí, ainda no mesmo tema, mas mudando completamente de comportamento, também são considerados comportamentos antiéticos todas as formas de assédio. Esse é um assunto muito chato, muito delicado e que traz gatilhos para várias pessoas que já passaram por esse tipo de situação. Existem muitos relatos de assédio moral e assédio sexual no meio corporativo, sofridos principalmente por produtoras mulheres, e na área de eventos culturais isso não é diferente. Essa é uma realidade muito triste, muito revoltante, mas infelizmente é o reflexo de uma sociedade machista e misógina que acredita que mulheres são inferiores ou que não são capazes. E ainda, uma sociedade que sofre de resquícios de um passado escravagista que acredita que funcionários podem ser maltratados simplesmente porque são pagos para isso. Isso, na verdade, é fruto do ego de pessoas inseguras que precisam acreditar nesse tipo de falácia para poderem se autoafirmar. Na minha vida profissional, eu não passei por essas situações com muita frequência, mas já aconteceu sim. Ao longo dos anos, eu fui muito respeitada em ambientes de trabalho, mas nas vezes que aconteceu algo comigo, eu não esqueci. No início da minha carreira como produtora, eu sofri principalmente assédio moral, mas teve uma situação específica de assédio sexual verbal. Eu trabalhei para uma pessoa, vou chamar ela aqui de pessoa B, já que no encontro anterior eu denominei uma outra chefia que eu tive como pessoa A. E essa pessoa B adorava falar bem do meu profissionalismo para os outros, uma pessoa que se gabava por ter uma assistente eficiente e proativa que resolvia todo tipo de perrengue. Essa pessoa B falava tão bem de mim para outros produtores que acabavam surgindo vários freelas para mim. E que eu não podia nem recusar, pois a pessoa para quem eu trabalhava estava me emprestando para os produtores que ela conhecia. E sim, por conta disso, rolaram vários freelas sem remuneração, inclusive. Se eu recusasse, ficava mal para a pessoa B, que estava acima de mim na hierarquia e que me emprestava para agradar os outros. Assim, ele mesmo conseguia mais freelas remunerados. Até aí, ok, trabalho é trabalho e vamos que vamos, o que não é remunerado pelo menos vira experiência no currículo. O problema começava quando o produtor para quem eu fui emprestada começava a elogiar meu profissionalismo para a pessoa B, que era a minha chefia na época. Aí eu penso que a pessoa B achava que estava correndo o risco de me perder, que eu trocaria de emprego, e nesse ponto ela começava a tentar me diminuir profissionalmente, me criticar de maneira não construtiva, tentando destruir a confiança que eu tinha em mim mesma e a minha autoestima profissional. Isso quando a pessoa B não estava me comparando com a ex-assistente dela, né? Porque só a ex-assistente dela era boa. Só ela sabia o alfabeto fonético e as siglas dos aeroportos de cor e salteado. Naquela época eu não sabia, mas hoje em dia eu sei. Só a ex-assistente que pediu demissão é que fazia tudo perfeitamente e sem nenhum erro. A pessoa B queria que eu sempre acreditasse que eu era funcionária dela, apesar de todos os meus defeitos. Eu cheguei a ser acusada de não ser servil. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra na vida, e quando fui procurar no dicionário, a definição que eu encontrei foi relativo à condição ou ao estado de servo, de quem não é livre, de quem não tem seus direitos e bens garantidos, que imita ou segue exatamente um modelo, trabalho servil. Os sinônimos de servil são bajulador, adulador, puxa-saco e capacho.
Aí eu pensei comigo mesma, né? Desde quando é bom ser servil? Tipo, eu só posso ficar muito feliz e satisfeita por não ser isso. A pessoa B, certa vez, durante um trabalho que eu estava fazendo para um produtor colega, me mandou por e-mail a letra da música O Mundo é um Moinho, composição do Cartola. A pessoa B entrou numa piração de achar que eu estava querendo ocupar um lugar que já tinha sido dela naquela empresa, mas a real é que eu só fui chamada para estar ali porque a pessoa B estava totalmente ausente da função dela naquela empresa. A letra diz assim: Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não será mais o que és. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estarás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Eu particularmente acho isso muito pesado. Na época, fazia só uns 2 anos que eu era produtora, eu fiquei muito mal, muito confusa, porque eu estava fazendo um trabalho para o qual me chamaram. Eu não estava tentando roubar o trampo de ninguém, eu estava num trabalho que tinha data para acabar e me chamaram para essa vaga que a pessoa B nem usava e nem desocupava. Eu estava justamente em busca de poder realizar meus maiores sonhos através do meu trabalho. Eu senti como se eu estivesse sendo amaldiçoada por alguém, como se a minha vida profissional não fosse mais dar certo depois disso. Foi algo que me exauriu por semanas, mas eu fui forte, eu segui, tô aqui feliz e realizada com o meu trabalho. Só que até hoje, se eu estiver em algum lugar e essa música tocar, eu saio. Se eu estiver ouvindo no rádio e essa música começar, eu desligo. O mal-estar ficou. É como se essas pessoas achassem que você poderia cuidar daquela pessoa, fazer com que ela melhorasse de alguma forma. Isso é muito difícil. Eu vou te dizer que 10, 12 anos depois, você vai chegar à conclusão que era melhor você ter pulado fora antes de aguentar tudo aquilo. Simplesmente porque não vale a pena. A tristeza que você sente, a impotência, a exaustão, não tem dinheiro que pague isso. A sua saúde mental é bem mais importante e vale muito mais. Não tenha medo de abandonar uma situação de abuso. Respira fundo, pensa que vai dar tudo certo, vai embora e não olha para trás. Teve um outro momento em que eu trabalhei numa produtora que ficava numa casinha e todos os funcionários que trabalhavam ali fumavam lá dentro. Eu tenho rinite desde a minha infância, depois de uns 15 dias trabalhando lá, eu comecei a ter uma tosse muito seca, que me deixava com muita falta de ar. Meu rosto chegava a ficar inchado, vermelho, de tanta força que eu precisava fazer para tossir, e não tinha pastilha que me aliviasse. E tinha uma produção de um evento muito grande começando. Eu tinha que ter contato com muitas pessoas naquele período. Eu já ia me desculpando logo quando encontrava um dos produtores dizendo que eu estava com uma tosse alérgica para não acharem que eu estava contagiosa. Se eu tivesse uma tosse daquelas agora, em tempos de Covid, alguém ia me internar e me entubar sem nem me pedir autorização. Eu fui para o hotel onde eu ia passar os dias de produção levando na mala o inalador, mel, limão, gengibre, xarope, antialérgico, pastilha. Foi surreal. Fiz toda a produção e quando fui me despedir de uma produtora estrangeira com quem eu tinha trabalhado todos os dias do evento, ela disse: não me abraça. Eu não sei se você está contagiosa, não sei o que você tem. Eu me senti um lixo depois dessa. Na semana seguinte ao evento, eu fui ao pneumologista e o diagnóstico foi asma. Ou seja, por causa da fumaça de cigarro dos outros no ambiente de trabalho, considerando que existe uma lei antifumo no estado de São Paulo, eu adquiri uma doença que não tem cura e que hoje, num contexto de pandemia, me coloca no grupo de risco aos 37 anos de idade. No mês seguinte, durante uma reunião de trabalho, com todo mundo fumando em volta de mim, quando eu senti que a tosse ia vir, eu usei minha bombinha de asma sem avisar, sem pedir, porque era isso ou me matar de tossir ali na frente de todo mundo. Meu chefe, vamos chamar ele de pessoa C, já que a gente já chamou a pessoa A e a pessoa B hoje, soltou um: nossa, você é hipocondríaca, hein? Eu respondi: não, eu apenas adquiri uma asma que eu não tinha por conta do cigarro dos outros. Ele devolveu: minha filha tem 4 anos, respira mais fumaça de cigarro que você e não tem essas frescuras. Eu só respondi: tomara que ela seja sempre saudável, então. Mas todos os meses seguintes que eu trabalhei ali, eu trabalhei revoltada pela falta de respeito a qual eu fui submetida desde o início.
Eu hoje me sinto muito culpada por não ter ido embora naquele momento. Ainda aguentei uns 4 meses, mas de novo, a gente fica com medo de nunca mais trabalhar com o que gosta. Fica com medo de ficar desempregado e desamparado, já que num trabalho sem carteira assinada, você não tem direito a seguro-desemprego. Hoje, se eu chegar numa produtora para pedir emprego e tiver gente fumando lá dentro, eu vou embora e não volto nunca mais. Já a situação de assédio sexual verbal, ou no caso escrito pela qual eu passei, se deu numa das minhas redes sociais. Eu estava escalada para acompanhar uma banda em viagem para outro estado. Eu ainda não conhecia os músicos pessoalmente. A produção do festival mandaria um ônibus fretado para levar a gente para lá. Nós iríamos nesse ônibus somente eu e os 5 músicos. Tava tudo bem, eu já tinha mandado e-mail para eles com o cronograma, com os demais detalhes da viagem, até que o tecladista da banda, que recentemente tentou se aventurar na política, mas ainda bem que não deu certo, me adicionou no Facebook. Eu não vi nenhum problema nisso, todos os músicos que eu conhecia, com quem eu trabalhava, estavam no meu Facebook. E aí esse cara começou a curtir e comentar todas as minhas fotos. Não tinha nada demais nelas, geralmente era eu e meus amigos, ou eu e músicos com quem eu trabalhei, ou eu em casa com a minha gatinha de estimação. Só que os comentários eram sempre: que linda, que gata, 2 gatas na foto, quando era foto minha com a minha gatinha. Eu fui ignorando. Até o dia que eu tinha ido a uma feira de música, tirei foto com todo mundo que eu conhecia, e o cara resolveu comentar em quase todas as minhas fotos gostosa, que delícia, hein? E outras frases obscenas que eu não vou nem comentar aqui. Não vale a pena. Lembrando que era uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, e ainda bem, não conheço até hoje. Optei por bloquear o cara do meu Facebook e avisar minha chefia que eu não ia fazer a viagem, mostrando os comentários obscenos nas minhas fotos. Obviamente, isso me criou uma série de problemas que culminaram no meu pedido de demissão. Mas como que eu ia conseguir viajar tranquila durante 8 horas num ônibus onde só teria ele, os outros 4 músicos, que eu também não conhecia, e eu? Chegar na cidade do show, ainda ficar hospedada no mesmo hotel, correndo o risco do cara me atacar em algum momento? Eu preferi optar pela minha segurança, mesmo que isso tenha me custado meu trabalho na época. Eu sei que são relatos pesados, que incomoda muito ouvir isso, e saber que você corre o risco de passar por esse tipo de situação na área que você pretende adentrar profissionalmente, mas não tenha medo. Tem uma frase de Louis Pasteur que diz: o acaso favorece a mente bem preparada. Quando eu passei por essas situações que eu relatei, eu era muito ingênua. Não tinha a menor ideia de que as pessoas pudessem passar por isso, e menos ainda que pessoas com quem eu convivia profissionalmente, diariamente, que eram até pessoas agradáveis na maior parte do tempo, poderiam cometer algum abuso contra mim. Mas se você sabe que existem pessoas que se portam mal, se você sabe quais são os sinais desse tipo de comportamento, quando você vê algo assim começando a acontecer, você vai prestar atenção, você vai identificar mais rapidamente, lembrando dos relatos que você já ouviu. É por isso que às vezes a gente vê uma atriz famosa relatar um caso de assédio contra algum ator ou produtor e de repente aparecem várias pessoas dizendo que passaram pela mesma situação. Isso acontece porque às vezes quem é assediado releva, ou acha que é culpado, ou não tem noção de que aquele comportamento de quem o assediou foi inadequado. É por isso que é necessário sempre conversar a respeito e não sofrer em silêncio. E como o nosso encontro de hoje está chegando ao fim, é hora da revisão. No encontro de hoje, eu falei sobre produção, ética e comportamento. Falei sobre o que faz um produtor cultural e também sobre as principais qualidades e os piores defeitos de quem trabalha com produção. Falei sobre situações antiéticas e também sobre situações de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Eu quero deixar como dica de leitura esse livro do qual eu li um trecho no encontro de hoje, que é O Empreendedorismo para Subversivos, um guia para abrir o seu negócio no pós-capitalismo, escrito pelo Facundo Guerra, que é proprietário do Cine Joia e de outros empreendimentos diversos ligados ao entretenimento. Aqui ele fala bastante das experiências pessoais dele empreendendo na noite paulistana. Fala sobre vários erros e vários acertos na carreira dele. Eu não vejo esse livro exatamente como um guia para abrir o seu negócio, como está no subtítulo, pois, como eu já disse, eu acho que esse é o tipo de coisa que não tem fórmula de sucesso, mas tem várias passagens interessantes para quem trabalha com eventos, quem pensa em empreender em algum momento. Na próxima aula, o tema é falta de mão de obra qualificada em eventos. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê logo mais. Até!